Saudações a si que nos acompanham, sejam bem-vindos à segunda edição das conversas EIM sobre o futuro dos fundos de pensões em Angola. Como convidada temos a PCA da SEG, a senhora Filomena Maijato, na qual estendo as minhas saudações e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço por poder estar aqui neste momento de literacia financeira para poder partilhar com aqueles que nos acompanham as questões que me quero fazer. Exatamente. Qual é a visão da SEG para o sistema, para a reforma do novo quadro regulatório? Bem, como é concebido, a ARSEG optou por fazer três regimes diferentes aqui com a reforma da legislação. Nós aprovamos em 2022 o regime jurídico que aprova os seguros, que regulamenta as matérias relacionadas em seguros. Em 2024, nós aprovamos a lei do regime da atividade de mediação e o objetivo é vermos se até o primeiro semestre de 2026 nós conseguimos aprovar o regime jurídico dos fundos de pensões. O regime jurídico dos fundos de pensões é um regime antigo, de mais de 20 anos, de modo que o decreto é de 98 e carece de algumas adaptações, porque hoje percebemos que é importante atualizá-lo e adequá-lo às melhores práticas internacionais. Nós acabamos de ouvir aí duas apresentações que nos contam a experiência de Portugal e do Brasil, que são muito válidas porque, nomeadamente, o Brasil é uma população muito semelhante à nossa, com culturas de alguma forma, digamos, próximas, e são culturas que para aproveitar. Relativamente ao novo regime jurídico, é um regime jurídico próprio para os fundos de pensões e as novidades principais desse regime jurídico é que ele, de alguma forma, vai fortalecer a governança dos fundos de pensões. Também introduz um modelo prudencial adequado a esta gestão, cria instrumentos próprios pela primeira vez de saneamento e de recuperação das sociedades gestoras de fundo de pensões e, pela primeira vez, este regime jurídico dos fundos de pensões vem definir um regime sancionatório próprio e adequado ao modelo de atividade dos fundos de pensões. Para quando a entrada desse novo regime? Pensou que está ainda em consulta pública? Não. A lei dos fundos de pensões foi a consulta pública em fevereiro de 2024. De lá para cá recebemos contribuições dos diversos operadores do mercado, principalmente da ZAN, porque a ARSEG tem uma cultura de trabalho e muita proximidade do mercado. É nosso objetivo que as leis sejam sempre execuíveis e então os destinatários dessa lei tenham sempre uma palavra a dizer. A lei foi a consulta pública, recebemos contribuições, discutimos com o departamento ministerial responsável pela matéria, nomeadamente o Ministério das Finanças, e neste momento a lei já tramita em Conselho de Ministros para os próximos passos. É a nossa expectativa que antes de junho de 2026 nós possamos vir ver a aprovação desta lei. Okay. Em 2024, o nível de penetração sobre fundo de pensões cresceu 0,01 pontos percentuais. Que estratégia a SEG está a trabalhar para melhorar este quadro? Bem, nós pensamos que o desafio é coletivo. Nós sabemos do nível de literacia financeira do nosso país, da base ao topo, e temos estado a traçar estratégias no sentido de melhorar este quadro relacionado à taxa de penetração.
Este evento que estamos a ter aqui agora é uma iniciativa formidável para trabalharmos na literacia financeira. Era giro ver outras empresas reproduzirem, porque precisamos formar. Os fundos de pensões são segurança social complementar e muitas das vezes os angolanos estão apenas confortáveis com a segurança social. É necessário que se lhes apresente mais este produto para complementar as suas poupanças. E esta atividade que estamos a ter aqui é um exemplo concreto disso. Fora disso, a Arseg tem feito palestras no mesmo formato para a sociedade em geral. Nós temos o programa de palestras para as escolas, para a administração pública, para as administrações privadas, onde divulgamos as matérias relacionadas com os fundos de pensões, de modos a que chegue à casa de cada angolano, de modos a que chegue a cada empresa esta proteção complementar a que eles possam aderir. Que medidas concretas a SEG pretende tomar para fomentar a criação de fundos abertos? Nós, aqui, a Arseg, o nosso objetivo para esse fomento é principalmente modernizar o regime, que é isto que nós temos estado a fazer, ampliar a inclusão financeira, fazer com que mais pessoas façam poupanças, notar que nós somos agentes ativos e partícipes da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que está a ser gizada pelos 3 reguladores do setor financeiro, nomeadamente Banco Nacional de Angola, Comissão do Mercado de Capitais e a Arseg, que é a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, e nesta estratégia nós concorremos com produtos relacionados a microseguros e micropensões. Uma outra nota que é muito importante é que os mediadores, no sentido de aumentarmos a abrangência em relação às matérias de fundo de pensões, os mediadores passam então agora, no âmbito do novo regime do novo regime de mediação, passam agora a mediar não apenas seguros, mas também pensões, para permitir que estes mediadores, que são mais de 2.000, possam então ser agentes multiplicadores, não apenas das matérias de seguros, mas também das matérias do fundo de pensões, fora o conjunto de atividades que a Arseg já tem gizado. Mas, reitero, o desafio é coletivo. Regulador, operadores de mercado, mediadoras, seguradoras que exploram fundo de pensões, sociedades gestoras de pensões e decisores públicos e privados, todos devemos trabalhar para que seja uma realidade a contratação dos fundos de pensões. Os fundos de pensões abertos, eles são disponíveis, a maior parte das sociedades gestoras as sociedades gestoras de fundo de pensões têm na sua carteira um fundo aberto, e o fundo é aberto na medida em que qualquer cidadão que deseja fazer a sua segurança social complementar possa chegar a uma sociedade gestora ou uma seguradora que explora fundo de pensões e contratar a sua previdência social complementar para o futuro. Exatamente. Temos um mercado informal muito grande. Como é que a SEG olha para isso? Como é que podemos trabalhar aqui na sustentabilidade para... Olha, a informalidade no nosso país é, de facto, uma realidade e constitui um grande desafio em relação à penetração dos seguros. Nós temos trabalhado com os outros agentes, outros players do mercado, no sentido de apoiar a formalização desta informalidade e podemos atingir os setores de camada também financeira mais baixa. É neste sentido que nós temos trabalhado em produtos específicos com as companhias que possam chegar aos mercados informais também. Exatamente. Esta nova lei que está em consulta, agora já passou em consulta pública, vai para o Conselho de Ministros.
Como é que olha para a questão dos incentivos fiscais? Será que também é um ponto a se ter em conta? Olha, os incentivos fiscais, eles são matérias que têm estado a ser exaustivamente discutidas com a Administração Geral Tributária. A ARSEC, no seu leque de atividades, gizou ainda este ano um protocolo de cooperação com a Administração Geral Tributária para ver as matérias de seguros e fundo de pensões discutidas com mais proximidade. É neste sentido que temos trabalhado e já temos colhido os frutos exitosos em relação a esta matéria e pretendemos ir atrás de mais. Ok. A carteira de fundo de investimento é muito conservadora, né? Investimentos voltados muito em títulos, tesouros e depósito a prazo. Isso não limita um potencial retorno ou limita o financiamento à economia? A carteira de fundo de pensões, de investimento das sociedades gestoras de fundo de pensões, ela é definida por lei. Nós temos ciência de que já existem mais produtos e que há necessidade de modernizar a carteira de investimentos de fundo de pensões, mas nós só conseguimos alterar isso com a alteração da lei. Nós alteramos a carteira de investimentos de fundo das atividades seguradoras por força da Lei 1824 e pretendemos fazer com a dos fundos de pensões tão logo seja aprovada a lei. Queremos, de facto, que os fundos de pensões cumpram, não sejam apenas agentes partícipes, mas que cumpram com o seu fim, que é o de serem verdadeiros investidores institucionais. E, para isso, é importante que se lhes seja apresentado um modelo de investimento que os incentive a cumprir o seu papel. Ok. Muito obrigado, senhora PCA. Desejamos, então, uma boa atividade para hoje. Obrigada. Okay, obrigada eu pelo convite. Okay. Fizemos assim, então, um ponto e vírgula nas nossas conversas EIM na segunda edição da Conferência sobre Fundos de Pensões em Angola. Até já.